Meu nome é Sara Gabriel de Souza Freitas, estudo no Colégio Engels no segundo ano A e irei fazer um trabalho de geografia do professor Ângelo Góes. O trabalho irá falar sobre os blocos econômicos, o qual eu escolhi foi a ALCA, e irei convidar o meu primo para fazer juntamente comigo esse trabalho. Eu vou entrevistar ele e espero que vocês gostem do vídeo. Foi lançada a ALCA. A ALCA ela foi lançada pelos Estados Unidos, né? Foi uma ideia do governo de George Bush, e no decorrer das cúpulas ela foi amadurecida, né? Mas a primeira ação, que foi o momento da declaração de princípios e o plano de ação, ela foi na primeira cúpula em Miami, em 1994. E o principal objetivo, né, seria essa redução até chegar à eliminação dessas tarifas, dessas barreiras alfandegárias entre os países pertencentes ao bloco. Eu acho que os países subdesenvolvidos tinham a respeito da ALCA. As nações menores, no caso dos países subdesenvolvidos, eles tinham uma visão que os Estados Unidos, o Canadá, eles só queriam espalhar, expandir as transnacionais no continente. Então, a fim de quê? A fim de buscar mão de obra mais barata, a fim de buscar matéria-prima mais baratas. Então, a visão que eles tinham era essa, que os países desenvolvidos só queriam expandir as transnacionais perante o continente. E também eles poderiam também não aderir, mas se eles fizessem isso, eles poderiam sofrer represálias, os comércios que eles fazem em relação, eles poderiam se fechar, então eles poderiam sofrer grandes consequências se eles não viessem aderir à criação desse bloco. Preocupações com a criação da ALCA. Então, as preocupações, né, elas vêm a ser normal, porque na verdade era um bloco muito grande que ele abrangia o continente, né, com exceção de Cuba, mas ele abrange 34 países. Então, as preocupações elas vinham tanto dos países subdesenvolvidos quanto dos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos pela questão de achar que essa vinda dessas transnacionais para o seu território e enfraquecer as suas empresas locais. E a questão da preocupação dos países desenvolvidos, ela se dava pela questão da população acreditar que com a saída dessas transnacionais para outras nações, para outros países, ia ocasionar uma questão de desemprego, algo parecido. Então as preocupações se davam a essa questão, né? Porque o bloco ele visava isso, a mercadoria, os capitais e serviços, a livre circulação a partir disso. Não a circulação de pessoas, né? Porque a circulação de pessoas, os Estados Unidos não queria latinos-americanos em seu território, não queria facilitar esse acesso a esses latinos-americanos. Então, essa era impossível, então, esse discurso. No Brasil perante a instalação da ALCA. A ALCA, ela começou a ser debatida em 1994, na primeira cúpula das Américas em Miami. Também ela foi posteriormente debatida na segunda cúpula das Américas em Santiago, no Chile, em 98. Então, durante esse período, quem era o presidente do Brasil era o Fernando Henrique Cardoso, e o prazo para começar a ALCA de fato começar a funcionar era 2005, e quando em 2005 já era Lula presidente, e uma das cobranças de Lula a negociação de Lula com os Estados Unidos era que ele cobrasse as tarifas alfandegárias
de produtos. Então, Lula, em negociação com os Estados Unidos, né, ele disse que ele só assinava se fosse dado tarifas alfandegárias dos produtos que viessem dos Estados Unidos, apenas para produtos que produzidos de forma incomum, porque ele não tinha como competir com os Estados Unidos em relação à qualidade de bens. Então ele só assinava se as tarifas alfandegárias fossem dadas para produtos que fossem produzidos de forma incomum, o que os Estados Unidos não aceitou, que ele queria baixar as tarifas alfandegárias para todos os produtos, independente de serem produzidos em comum ou não.